Queres o teu vil pecado vencer, dá teu coração a Jesus. Queres também seu favor merecer, receber, dá teu coração a Jesus. Vem logo sem hesitar, venha Jesus te entregar. Ó, busque em Cristo perdão e dai-lhe o teu coração. Shalom, tudo bom com vocês? Como vocês estão? Eu espero que todos estejam bem, na paz de Cristo, que tenham uma semana maravilhosa, né? E que a gente possa aprender cada vez mais com a palavra de Deus, né? Principalmente dentro do nosso lar, para que a gente possa estar fazendo a vontade do Senhor e nos preparando para um dia morar na sua presença. Não tem objetivo maior nessa vida do que isso, né? Morar na presença de Deus, na eternidade. A gente não tem nem ideia do que é isso, né? Não vai ter sofrimento, não vai ter morte, nada na eternidade. Tá bom? Então hoje nós vamos falar sobre inimigo descoberto, inimigo vencido. Inimigo descoberto, inimigo vencido. Não tem coisa pior do que você ter uma pessoa que é seu inimigo e você não sabe que aquela pessoa é seu inimigo, né? Não tem coisa pior. Então, aí quando você descobre, né, que é seu inimigo, aí é fácil você vencer, porque você sabe quem é, você sabe, né, que você não vai poder confiar, que você não vai poder ter a amizade que você tinha, né? Porque você estava sendo enganada. E aí fica difícil de você vencer esse inimigo porque você não sabe, né? Ele está ali te enganando, falando coisas que você acredita, e você vai fazendo, e você vai acreditando, e de repente você vê sua vida estar, né, indo de mal a pior e você não sabe. Agora, quando você descobre quem é o inimigo, aí fica fácil você vencer, né? Então eu quero contar uma história. Tem um homem, é uma história isso, né? Diz que a casa dele estava com uma chuva muito forte, e a água chegando perto da casa dele, perto, e aí passou um barco, né? Passou um barco e o homem falou para ele, né? Bora, fulano, bora que vai inundar a casa. Não, eu não vou não, porque eu confio em Deus e não vai inundar a minha casa. E a água continuou subindo. Aí passou a segunda vez, o homem no barco, né? Vamos, fulano, vai. Não, não vou não. Eu tenho certeza, eu confio em Deus, ele não vai deixar inundar a minha casa. E passou a terceira vez e a mesma coisa ele não aceitou. E a casa foi inundada e ele morreu afogado. E quando ele chegou no céu, ele perguntou: Senhor, eu confiei tanto em ti e o Senhor me deixou morrer afogado. Ele disse: eu mandei ele buscar 3 vezes e você não aceitou. É a mesma coisa. Aí vamos trazer essa história para o tempo de Noé, né? Noé falando, né? Venham para. Venham, se prepare que vem o dilúvio, e as pessoas não acreditavam e chamavam ele de louco, e resultado, que o dilúvio veio e eles morreram e a família de Noé se salvou. Agora vamos meditar aqui, né? Qual foi o erro que esse homem cometeu e qual foi o erro que aquele povo na época de Noé cometeu? Vamos meditar. Qual foi o erro que eles cometeram? Eles cometeram o erro de não ter intimidade com Deus. Entendeu a diferença? Muitas vezes a gente diz, eu sou cristã, eu sou... Mas a gente não tem intimidade com Deus. Porque se eles tivessem, tanto esse homem do barco tivesse intimidade com Deus, quanto aquele povo de Noé tivesse intimidade com Deus, o que é que eles iam fazer? Eles iam, né, chegar em Noé, estava anunciando o dilúvio para todos.
Aquele homem teve 3 vezes o chamado para sair dali e não saiu. Quem tem intimidade com Deus, o que é que faz? Vai para o seu quarto orar, né? Senhor, esse homem que está passando aqui é o Senhor que está mandando para mim, me mostra. Senhor, isso que esse homem está falando, né, Noé, é verdade? Vai ter o dilúvio? Me mostra, eu quero saber. Você acha que Deus vai deixar uma pessoa que está ali com sinceridade, buscando dele a verdade? Você acha que Deus vai deixar essa pessoa sem resposta? Claro que não. É claro que não. Chegou um beija-flor aqui de junto agora. É claro que não, gente. Deus dá a resposta, né? Deus dá a resposta. Então, quando a gente tem intimidade com Deus, a gente não toma nenhuma decisão sem antes perguntar a Deus se pode ou não pode. É muito importante, gente. A pessoa tomar essa decisão, se você vai fazer uma viagem, se você vai comprar alguma coisa, né? Tudo que a gente vai fazer, a gente tem que perguntar a Deus, porque muitas vezes aquilo que a gente sente vontade de fazer não é da vontade de Deus. E quando não é da vontade de Deus, a gente vai se dar mal. Pode acreditar, tudo que você faz que não é da vontade de Deus, você vai se dar mal. Então a gente tem que perguntar a Deus. E Deus responde? Responde, não tenho dúvida disso, né? Eu tenho um exemplo, né? Eu tenho um exemplo. Recentemente, uma pessoa, né, que eu gosto muito, muito achegada a mim, tomou a decisão de fazer uma viagem. Era uma viagem longa, né? Era uma viagem longa. E aí eu orei e perguntei, eu fiz um pedido a Deus. Eu disse, Deus, se essa viagem for bom para essa pessoa, deixa ela ir. Vai ser bom, ela vai se distrair e tudo mais. Mas se eu ver que não vai ser bom, não permita, Senhor. E eu orei isso. Quando eu acabei de orar, uma voz falou para mim 3 vezes. Ela não vai, ela não vai, ela não vai. Falou para mim 3 vezes que ela não ia, mas eu não disse nada a ela, nem que orei e nem da resposta que o Senhor me deu, né? E ela estava decidida a ir, né? E aí ele falou, assim que eu acabei de orar, ela não vai, ela não vai, ela não vai. Então, eu disse assim, Senhor, o Senhor sabe todas as coisas, né? Eu ainda fiquei meio assim, porque ela estava tão decidida aí, né? Mas aí, o que aconteceu? Eu fiquei quieta, não falei nada. O que aconteceu? Aconteceu um incidente que fez ela desistir da viagem que ela tinha. Então, aquela viagem não ia ser bom para ela. Não ia ser bom, né? Então, olha como Deus responde a gente, né? Ele falou claro para mim. Então, porque o Senhor fala assim, eu darei uma ordem concernente a ti para te guardar em todos os teus caminhos. Por isso que é importante a oração, né? Porque Deus, ele vai mostrar se aquilo é bom ou ruim. Tem coisas que ele dá um sentimento de alegria, de paz, sabe? Você se sente tão feliz com aquilo que você vai fazer. É uma resposta de Deus também. Porque quando você vai fazer alguma coisa que você se sente angustiada e inquieta e alguma coisa te incomodando, então pode acreditar que é porque não vai ser bom para você, né? Então sempre a gente tem que perguntar ao Senhor, né? Se o que a gente vai fazer é bom. E, e é bom perguntar porque assim, pode acontecer de você ficar receosa de naquela não querer ir na viagem, não querer ir, vai ser bom. Então, quando você ora a Deus, tudo vai dando certo e você vê que realmente foi ideia. E quando você chega num lugar que você se sente bem, aí você vai ver que ali realmente foi aprovado por Deus. Como eu falei no outro vídeo, né? Como eu falei no outro vídeo, antes, né? Que eu não conhecia o meu inimigo que estava encoberto, né? Porque é inimigo descoberto e inimigo vencido. Quando o inimigo está encoberto, e você está ali inocente, acreditando, né, nas coisas, aí você não tem como vencer, porque você está ali seguindo sem saber, né?
Então, antes, como eu falei, antes, quando eu estava ali com o inimigo encoberto, o que é que acontecia? Eu saía de um lugar para outro, de um lugar para outro, e nada dava certo na minha vida, nada dava certo, nada. Depois que eu descobri, né, o inimigo que estava encoberto, aí agora eu digo, agora sim. E aí vim para o meu amigo, que é Jesus Cristo, né? Vim para ele, para a palavra de Deus, para obedecer, com o desejo realmente de obedecer, aí tudo mudou na minha vida, né? Cada lugar que ele me leva, eu me sinto melhor do que o outro. Cada lugar que Cristo me leva, eu me sinto melhor do que o outro. Isso significa que está vindo dele. Porque com Cristo é assim, ele nunca vai te guiar para o lugar que você vai se dar mal. Nunca, né? E isso é maravilhoso, né? Então, existem vários inimigos encobertos, né? Por isso que a gente precisa da palavra de Deus. Sem a Bíblia, você fica perdido aqui, tomando decisões sem saber se aquilo é de Deus ou não, e complicando a vida, né? Trazendo sofrimento para a sua vida, né? Então, existem vários inimigos. Quando, por exemplo, se você está se dando mal nas finanças, é um inimigo. Você não sabe lidar com aquilo, então aquilo traz sofrimento para a sua vida, porque você gasta mais do que você tem e você traz sofrimento para a sua vida, dívida, né, você não consegue pagar tudo e fica atrás de um, atrás de outro. Então, qual é o inimigo aí? A falta de sabedoria com dinheiro. Isso está te levando a uma vida, e isso acontece com pessoas que estão dentro de igreja, que estão ali, né? Mas que não criam intimidade com Deus em sua casa para tomar decisões de acordo com o que Ele manda. Aí é que tá o erro, né? E outra coisa, né? As finanças, aí vem saúde. Gente, quantas pessoas hoje estão adoecendo por conta de alimentação errada? Por conta da alimentação errada. A maioria desses alimentos industrializados, ele traz doença para teu corpo. Imagina refrigerante. Refrigerante é uma bomba de açúcar. Olha quanta gente que tem diabetes nesse mundo, né? Por conta da alimentação errada. É um inimigo, né? É um inimigo que você tem que combater. A falta do conhecimento da verdadeira alimentação, daquela que traz saúde para teu corpo, né? Porque é igual um carro, você coloca uma gasolina lá, né? De má qualidade e acaba com o teu carro. Assim é o nosso corpo. Você vai botando alimentos, é cheio de açúcar, cheio de gordura e tanta coisa ruim, né? Esses embutidos aí, tudo cancerígeno, e você vai botando para dentro, vai botando para dentro e acaba com a tua saúde. O que é isso? O inimigo da saúde. Você tem que ter o conhecimento da boa alimentação, como você tem que ter o conhecimento, né, da saúde financeira, como usar seu dinheiro, não estar querendo comprar coisa que você não pode, e aí causa a tua pobreza por causa disso, porque você não sabe usar. Você gasta mais do que você tem, então, né? Aí depois vem o emocional, né? O inimigo emocional. Qual é o inimigo que você está trazendo, principalmente dentro da sua casa? Emocional. Discussão, né? Isso não resolve problema nenhum. Você tem um problema? Senta e dialoga com a pessoa. Se a pessoa começar a gritar e a discutir, você tem o autodomínio. É um dos frutos do Espírito Santo, o autodomínio. E perceber que aquilo ali não vai dar em nada, e encerrar a conversa e procurar um outro meio para solucionar o problema, porque a pessoa com quem você está conversando não tem a capacidade de dialogar. Então você não vai entrar na dela de ficar discutindo e chega os tapas e às vezes causa, né, um problema terrível dentro do lar. Então é emocional.
E tudo isso, gente, traz doença para o corpo. O problema financeiro traz doença para o corpo. A alimentação errada traz doença para o corpo. A questão emocional, de você andar discutindo, se angustiando, traz doença para o corpo. E, além disso, ainda tem a questão espiritual, que a questão espiritual é doutrinas mentirosas, que você foi para um grupo religioso, né? E aceita tudo que aquela pessoa te dá como verdade bíblica, e você não procura estudar, como aconteceu comigo, né? Então, traz também muito mal para a tua saúde, porque você não vai ver as bênçãos chegar no seu lar. Você olha, vê seu marido com problema, seu filho com problema, você com problema, e você não sabe onde está esse o porquê. Tudo tem um porquê, é só buscar o porquê. Por que eu estou passando isso? Se eu estou dentro de uma igreja, por que eu estou passando por isso? E aí você tem que examinar as escrituras. Se eu não disse que Cristo não disse que veio para me dar uma vida de abundância, por que eu não tenho essa vida de abundância? Então você tem que olhar aqui esses inimigos da saúde, do emocional, ver onde você está errando, o que precisa melhorar. E aí você vai poder corrigir, né? Inimigo descoberto, inimigo vencido. Por que eu sou pobre, passo fome, passo dificuldade, né? Eu trabalho e não vejo nada desenvolvendo na minha casa? Eu era assim antigamente. Eu não via o desenvolvimento financeiro, né? Nada. Por quê? Hoje eu sei. Eu descobri o inimigo. Eu não li a palavra de Deus, eu não obedecia a Deus. Eu não fazia a vontade de Deus. Eu não perguntava a Deus o que era bom, se era bom ou ruim aquilo que eu estava fazendo. Por quê? Porque eu não tinha a palavra de Deus. Então é fácil você tomar decisões que vai te trazer consequências, e às vezes até da tua vida, como é o caso da época do dilúvio. Por eles não terem essa intimidade com Deus dentro do lar, eles acabaram perdendo a vida deles, né? E essa história aí do barco, Deus não vai, não, a obrigação dele é perguntar, Senhor, é o Senhor que está mandando esse barco aqui para me salvar, ou eu tenho que ficar aqui? E Deus responde na hora. Mas às vezes, né, a pessoa não tem essa intimidade com Deus. Então, o que é que acontece? A gente tem o que mais nós precisamos, principalmente nesse mundo em que nós estamos, né? Que o inimigo está aí arrastando multidões para as drogas, né? Arrastando multidões para o sofrimento. Por quê? Porque as pessoas não buscam uma intimidade com Deus dentro do lar. Eu posso dizer isso porque eu passei por isso e hoje eu estou vendo a diferença na minha vida. Porque tudo que eu vou fazer eu pergunto ao Senhor. Senhor, isso vem de Ti? É realmente o Senhor que está mandando eu fazer isso? Né? E eu vejo a resposta do Senhor. Ele me responde. Como nesse caso dessa viagem da pessoa, ele me respondeu. E eu ouvi a voz falar, não vai, não vai. 3 vezes que ela não ia. E ela não foi. Né? Então, porque veio de Deus. Né? Então, a gente tem que ter esse cuidado, né? De desenvolver essa intimidade com Deus no lar, para que a gente possa ter uma vida de paz e para que a gente possa realmente obter as bênçãos que vêm do céu. Gente, a Bíblia é um livro que transforma a vida de qualquer pessoa. Não precisa você estar atrás de A, de B, de C. Não, pega a Bíblia e leia, estude, justamente para você não ser enganado. Né? Porque, claro, as pessoas enganadas vão para onde? O sofrimento. Então, procure ver qual é o inimigo, né, que vocês estão acalentando dentro do lar de vocês, que vocês não percebem, que está te levando para a pobreza, que está te levando para um relacionamento tóxico, que está trazendo frustração, está trazendo depressão, todas essas coisas, né? Olha o caminho que você está espiritualmente falando, se esse caminho realmente
se esses ensinamentos estão vindo do céu ou não, porque isso traz também problemas sérios na nossa vida, né? Então vamos nos alertar e vamos procurar ver inimigo descoberto e inimigo vencido. Mas quando você está ali, sem detectar, né? Detectar o porquê que está acontecendo essas coisas na sua vida, então você pode ser derrotada. Você pode ser derrotado. Por conta que você não tem o conhecimento do que acontece ao teu redor. Por isso que a Bíblia é importante, né? Conhecereis a verdade e a verdade te libertará. Agora, é importante quando você pega a Bíblia disposta a obedecer a Deus. Se não for para obedecer, não vai adiantar nada, né? Então, você vai estudando, estudando e você vai refletindo. É isso que o Senhor diz, pensai, né, na palavra de dia e de noite. Então, é isso que o Senhor fala. Cada coisa que você for fazer, pensa nos conselhos de Deus. Isso que eu estou fazendo está correspondendo aos conselhos de Deus? Então, vamos ver os pontos que precisam ser melhorados dentro do lar. E trabalhar. Trabalhar para melhorar aqueles pontos, né? E como é que se trabalha para melhorar? Na palavra, na intimidade com Deus. Porque quando você é uma pessoa disposta a obedecer a Deus, Deus está disposto a te orientar e a te guiar. Mas você tem que estar disposto a obedecer a Deus. Você não pode ler na palavra, né? Que teu corpo é a habitação do Espírito Santo. Você leu isso na palavra. Senhor, o que eu preciso melhorar para que eu tenha a habitação do Espírito Santo? Aí olha as tuas vestes. Olha a tua maneira de conduzir o teu lar, se está sendo de paz, tranquilidade, ou o teu lar é uma guerra, é uma briga constante. Nada disso está atrelado à palavra de Deus. Então você vai estudando, sua mente vai se abrindo e você vai obedecendo e você vai fazendo tudo que agrada a Deus e Deus vai se agradando de você. Porque Ele é um pai de santidade. E se você está andando no caminho da santidade, está andando com Ele. Por exemplo, aqui no meu lar, eu vi, né, falar do véu na Bíblia, né, vi pessoas usando o véu, vi falar, eu fui para a Bíblia ver e realmente é tão lindo, né? Então, eu não uso os véus diariamente com minha filha, mas eu uso nas minhas reuniões, nas minhas orações, no dia da reunião, que é no sábado, né? Outra coisa importante, você vê lá, que falam que o sábado mudou. Teve um líder religioso que eu ouvi ele falando que agora o sabate é Cristo. Mas aí está escrito isso. Onde está na Bíblia que Deus disse que o sabate, que Cristo falou, agora em diante o sabate sou eu para vocês. Não existe isso na Bíblia, né? Não existe. E é um mandamento de Deus que traz bênçãos maravilhosas para a nossa vida espiritual, que nos ajuda a nos aproximar cada vez mais de Deus. Então, se você tem o desejo, quando você for lendo a Bíblia, o Senhor vai te conduzindo. O Senhor vai te conduzindo e Ele vai mostrando o que você pode fazer, o que você tem que tirar, o que você tem que melhorar. O importante é isso, né? Então é isso, né? Vamos ver nossos inimigos encobertos para que a gente possa, né, saber, né? Inimigos encobertos, descobertos, inimigo vencido, né? Eu sou, e hoje eu vejo isso na minha vida, né? Quando eu vi, né, por que eu estava passando tanta coisa terrível, quando eu fiquei sabendo o motivo e que eu saí e vim para a companhia do meu amigo Jesus Cristo através da Bíblia, porque ele guia a gente através da Bíblia, né? Hoje eu vivo uma vida de paz, uma vida de prosperidade, né? Como eu já falei, surge alguns problemas, surge, mas eu sei que eu vou, né, superar, porque o Senhor está comigo e Ele me mostra como superar. Ele me mostra como superar, né? E assim a gente alcança essa promessa de Deus, que é eu vim de Cristo, né? Que eu vim para que vocês tenham vida e vida em abundância. E a vida com Ele é maravilhosa. E eu amo a vida com Cristo, né? E eu deixo isso em nome de Jesus Cristo. Amém. E até o próximo vídeo.